Roger, tem uma aluna minha, a Priscila, que está tentando entrar e não consegue. Será que é tu que está autorizando, não? Ou está autorizado para todo mundo entrar? Tá sem microfone, não estou te Tá sem ouvindo. microfone. Então, pessoal, assim, boa noite a todos e todas, né? Uma satisfação a gente se encontrar mesmo nessa forma virtual. Meu nome é Roger, eu sou professor da Faculdade de Medicina, do Departamento de Medicina Social e do Programa de Pós-Graduação de Ensino na Saúde. O Programa de Pós-Graduação de Ensino na Saúde, ele tem por missão capacitar profissionais que atuam nas redes de atenção à saúde, particularmente no SUS, no Sistema Único de Saúde, e no contexto da educação e saúde, para ações estratégicas com um referencial de análise crítica e dos melhores e mais efetivos métodos de ensino e de pesquisa, né? O objetivo do programa de pós-graduação de ensino na saúde é oferecer subsídios teóricos, conceituais, metodológicos, científicos, pedagógicos, a todos aqueles profissionais de saúde, principalmente esses vinculados, então, ao Sistema Único e às redes públicas relacionadas ao Sistema Único de Saúde, para desenvolver essas atividades de educação para aprimorar práticas solidárias de atenção e de gestão em saúde, além de promover o desenvolvimento de produtos técnicos com aplicabilidade imediata no mundo do trabalho. Então, esse é o objetivo do nosso programa de pós-graduação de ensino na saúde, né? E hoje nós vamos ter, então, a apresentação do trabalho final da nossa mestranda Janilce Dornelles de Quadros. A Janilce, então, ela tem a graduação dela foi em enfermagem, depois ela fez uma residência multiprofissional com ênfase em saúde coletiva pela Escola de Saúde Pública e atua como especialista em saúde na divisão de atenção primária em saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Ela também já trabalhou como enfermeira assistencial no CAP Zavier, na Nova do Pinheiro, Partenon, Unidade Básica de Saúde Vila Gaúcha, no Grupo Hospital Conceição, no Hospital Rios de Vento. Então, tem uma experiência bastante larga, né, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e então hoje defende aí o seu trabalho final do mestrado. E para avaliar, então, o trabalho da Janilce, para contribuir, para apresentar sugestões, aí, críticas e ideias, e conversar um pouco também conosco, nós temos na banca convidados a doutora Carla, né, a doutora Carla Daiane Silva Rodrigues, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na URGS, na área de concentração de políticas e práticas em saúde e enfermagem, e também atua como especialista em saúde na Coordenação Estadual da Atenção Básica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, e atuou também como técnica administrativa em educação na Universidade Federal de Santa Catarina, também na Universidade Federal do Pampa, né, onde desenvolvia atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência. A doutora Carla também foi enfermeira no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em unidade de internação do Serviço de Enfermagem Médica, e foi membro da comissão do processo de enfermagem da instituição. Fez também, durante a graduação dela, um intercâmbio na Universidade dos Açores, em Portugal, por um semestre, e tem interesse nessa área de formação, trabalho em saúde, educação permanente e outros. Nós temos também a professora Cristiane Maria Flamer Rocha, que a gente destaca muito, ela sempre coloca no currículo CNPq dela, né, no Lattes, que é mãe e atuante na causa das mulheres na ciência, né, Cris? É doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um estágio de pós-doutorado junto à Organização Pan-Americana de Saúde, e depois um outro junto à Universidade Nacional de Educação à Distância, na Espanha, né? E atualmente é professora concursada da Escola de Enfermagem da URGS, atua na graduação do Bacharelado em Saúde Coletiva e nos programas de pós-graduação de enfermagem e de educação, né? Também ela atuou em outros programas de pós-graduação, como de saúde coletiva, de saúde da criança e adolescente, e também foi professora visitante e colaboradora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Nova Lisboa, né? Também desde
2006, por aí, né, Cris? Atua muito como consultora da Organização Pan-Americana de Saúde em diferentes áreas. E, por último, e não menos importante, nós temos a professora da casa, que é a professora Ramona Seriotti Toaz, que tem um pós-doutorado em Educação e Prática Interprofissional pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, fez o seu doutorado em Educação, um mestrado em Saúde Coletiva, uma especialização em Odonto e Saúde Coletiva, vindo de uma graduação de Odonto, né? É professora também concursada na Faculdade de Odonto, aqui na URGS, e professora permanente do nosso programa de pós-graduação de ensino na saúde. A professora Ramona também coordenou o núcleo de avaliação, né, da Faculdade de Odonto, e tem essa experiência na área de educação e saúde coletiva. Então, por isso que a gente convidou né, essas três doutoras, essas três profissionais, para esse momento aqui na banca da Janilce. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Janilce, que tem em torno aí de uns 15, 20 minutos, e depois é mais ou menos o mesmo tempo que a gente tem para cada membro da banca, certo? Então, Janilce, palavra contigo. Já está aqui do computador, estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Então, boa noite a todos. Agradeço a todos que estão aqui presentes, em especial à banca, pelo aceite do convite. Então, meu nome é Janilce, como o professor já me apresentou, eu trabalho na Divisão de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde desde 2018. E a minha proximidade, meu interesse em relação à pauta começou ainda em 2018, quando eu comecei a fazer interface com a temática, né, da tuberculose, e comecei a ter familiaridade também com os indicadores da tuberculose do Estado. Então, em conjunto com o Programa Estadual de Controle da Tuberculose, nós começamos uma série de discussões para justamente propor estratégias para qualificar a atenção primária em relação ao cuidado dos usuários com tuberculose. Então, hoje eu vou defender a minha dissertação intitulada Tuberculose na Atenção Primária à Saúde, Educação Permanente em Saúde com as Coordenações Regionais de Atenção Básica do Rio Grande do Sul. O meu orientador, então, é o professor Roger dos Santos Rosa. Então, contextualizando, a tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, que afeta principalmente o pulmão, mas pode atingir outros órgãos. Ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde um grave problema de saúde pública, uma doença de extrema relevância mundial e a doença infecciosa de agente único que mais mata, superando inclusive o HIV. Então, o contexto, o panorama da tuberculose no Brasil. Entre de 2008 a 2017, a incidência da tuberculose foi de 33,5 casos por 100 mil habitantes, considerado uma incidência alta, porque a Organização Mundial de Saúde ela preconiza que sejam 10 casos por 100 mil habitantes no ano. A taxa de abandono em 2016 no Brasil foi de 10,3%. O número de casos em 2019 ultrapassou um pouco mais de 73.800 casos novos da doença e o número de óbitos foi um pouco mais de 4.400 óbitos. O panorama, então, da doença no nosso estado. Em 2017, a incidência foi de 39,5 casos por 100 mil habitantes, sendo considerado o quarto estado com maior incidência do país. Em 2016, a taxa de abandono no nosso estado foi de 13,5% e Porto Alegre retratou a segunda pior taxa entre as capitais, né, correspondendo a 21,8%. E em 2017, foram um pouco mais de 4.400 casos novos da doença e foi o segundo estado com o menor percentual de realização do TDO, que é o tratamento diretamente observado. Então, a justificativa para a realização desse trabalho. No Rio Grande do Sul, são em torno de 5 mil casos novos da tuberculose, né, pulmonar por ano, aí somando aproximadamente a 1.500 casos de usuários em retratamento, resultando em 6.500 casos no ano. Então, além desses índices, a qualificação da atenção primária ela é um desafio no sentido de ofertar um atendimento adequado a esse agravo na atenção primária aos usuários. Então, a proposta desse estudo foi a qualificação da atenção primária a partir da visão das coordenações regionais de atenção básica do nosso estado. O objetivo geral foi qualificar as coordenações regionais de atenção básica da Secretaria Estadual de Saúde
para as ações da tuberculose na atenção primária. Os objetivos específicos foram enumerar os desafios e potencialidades relacionados à tuberculose na atenção primária, segundo as coordenações regionais de atenção básica, elaborar nota técnica com orientações sobre o papel da atenção básica em relação ao controle da tuberculose e desenvolver oficina de capacitação sobre tuberculose com as coordenações regionais de atenção básica. O tipo de estudo, então, foi uma pesquisa exploratória descritiva com análise qualitativa. O cenário de pesquisa dos participantes foi o estado do Rio Grande do Sul, qual no período da realização do estudo era dividido em 19 coordenadorias. Eu me refiro no período porque em janeiro desse ano o estado passou a ser dividido em 18 coordenadorias. E o critério de inclusão foi os participantes estarem atuando na coordenação regional de atenção básica há no mínimo um ano. Em relação ao procedimento de produção e análise dos dados, os dados foram obtidos por meio do questionário eletrônico, utilizando a ferramenta do Google Forms e enviado por e-mail às coordenações regionais de atenção básica. O questionário ele foi auto-aplicado com a identificação alfanumérica dos participantes e as informações provenientes do formulário elas foram compiladas e categorizadas a partir da análise de conteúdo proposta por MINAI. Em relação às recomendações éticas, então, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da URBS e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde. Então, entrando nos resultados, foram 15 aceites, uma negativa e 3 abstenções. Em relação à formação profissional, se observou um predomínio dos profissionais enfermeiros, sendo 7 enfermeiros, seguido de 3 assistentes sociais, 2 dentistas, uma nutricionista, uma terapeuta ocupacional e um psicólogo. Em relação ao tempo de atuação na coordenação regional de atenção básica, foi identificado maior número de participantes em 2 faixas de tempo, foram de 0 a 5 anos e de 16 a 20 anos. A média do tempo de atuação foi de 11,6 anos. Então, em relação à apresentação dos resultados, eu trouxe de forma que está na dissertação, para ficar mais objetivo e mais claro, foi dividido em 3 eixos, cada eixo relacionado a um objetivo específico. Então, o eixo 1 está relacionado ao objetivo de enumerar os desafios e potencialidades relacionadas às questões de tuberculose da atenção primária e segundo as coordenações regionais de atenção básica. O eixo 2, então, relacionado ao objetivo de elaborar a nota técnica com orientações sobre o papel da atenção básica em relação ao controle da tuberculose. E as questões do eixo 3 estão relacionadas ao objetivo de desenvolver oficina de educação permanente com as coordenações regionais de atenção básica sobre tuberculose. Então, no eixo 1, onde está relacionado ao objetivo de enumerar os desafios e potencialidades, eu trouxe algumas respostas para ilustrar a apresentação dos resultados. Então, no questionamento sobre quais os desafios você identifica para a realização de ações para o controle da tuberculose na atenção primária à saúde, a exemplo da resposta do participante 10, que considera o maior desafio é fazer com que os profissionais da atenção primária compreendam que a maior parte dos casos da tuberculose podem e devem ser acompanhados pela atenção primária. Em relação ao questionamento de quais as potencialidades que você reconhece na atenção primária acerca das ações de controle da tuberculose, a exemplo da resposta do participante 5, que trouxe como potencialidade maior vínculo com a população, conhecimento do território, a presença do agente comunitário de saúde na equipe, a equipe multiprofissional e a possibilidade de visitas domiciliares. Em relação ao eixo 2, que está relacionado ao objetivo de elaborar a nota técnica, no questionamento para quais temáticas específicas sobre tuberculose deveriam ser trabalhadas com as equipes de atenção primária, o participante, exemplo da resposta participante 7, então, que elenca a busca ativa, manejo clínico e atendimento, papel da atenção primária e da vigilância epidemiológica e o TDO. Em relação ao questionamento, se você considera a nota técnica como uma estratégia de educação permanente de saúde, a exemplo da resposta participante 4, então foi que sim, mas associada a uma discussão de casos com as equipes e retomada do programa com médicos e enfermeiros. No eixo 3, que está relacionado então ao desenvolvimento da oficina, no questionamento de que forma as coordenadorias regionais de saúde podem contribuir para qualificar as equipes de atenção primária, o participante 7, então, respondeu que articular as ações junto à vigilância epidemiológica, participar das ações de educação permanente.
e no questionamento de qual o grau de compartilhamento em relação às questões de tuberculose você estabelece com a vigilância. Exemplo do participante 2, que relatou que só existe compartilhamento quando há demanda específica de algum município. Então, a discussão dos casos também vai ser apresentada de forma sucinta, elencando algumas categorias temáticas que eu trouxe para exemplificar melhor e deixar mais clara a apresentação. Então, em relação à discussão dos casos do eixo 1, as 3 categorias que eu trouxe foram proximidades com o usuário, equipe multidisciplinar e presença do agente comunitário de saúde. Então, a proximidade com o usuário que fomenta o vínculo, que é um dos principais atributos da atenção primária, é muito importante na atenção básica, justamente para poder se vincular ao usuário e poder ter bons desfechos em relação a diversos agravos, entre eles a tuberculose. E a presença do agente comunitário de saúde é essencial, é um ator de grande importância na atenção primária, porque ele é o profissional que faz a interface, que faz a ligação entre a comunidade e a equipe. Então, consegue identificar demandas prioritárias e riscos relacionados tanto à transmissão, contaminação e adoecimento da população em relação à tuberculose e outros agravos. Em relação aos dados do eixo 2, a categoria temática que eu trouxe aqui foi a baixa cobertura de agente comunitário de saúde, que foi amplamente discutida na dissertação que eu trouxe, que é a PNAB 2017, então ela prevê em relação ao agente comunitário de saúde a não obrigatoriedade de um número mínimo por equipe para a população para que a população tenha essa cobertura de 100%, e sim que a presença de apenas um agente comunitário de saúde seja suficiente para a composição de uma equipe. E o quantitativo passou a ser definido, então, pela gestão local, a partir de critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos. E eu trouxe alguns indicadores em relação ao número de profissionais e a cobertura que demonstram o impacto pós-PNAB de 2017. Então, em 2016, eram um pouco mais de 11.100 profissionais no nosso estado, representando uma cobertura de 52,4%. E em 2020, esse número, então, caiu para pouco mais de 9.800 profissionais e a cobertura indo para 45,5%, representando uma redução de quase 7%, então, na cobertura. Em relação aos dados do eixo 3, onde foi questionado qual o grau de compartilhamento em relação às questões de tuberculose são estabelecidas entre a Coordenação Regional de Atenção Básica e a Vigilância em Saúde. Então, 13 participantes responderam que não existe acompanhamento das ações de tuberculose, ou quando é realizado, ocorre em situações específicas. Então, demonstra aí a importância dessa interface, dessa discussão entre a atenção básica e a vigilância em relação à tuberculose. Então, chegando agora nos produtos técnicos do meu trabalho, né, que foi um deles foi a nota técnica. Em 2018, como eu falei para vocês, iniciou a parceria com o Programa Estadual de Controle da Tuberculose e a Divisão de Atenção Primária. Então, a gente começou uma discussão da necessidade de uma escrita de um documento que norteasse as ações dos profissionais da atenção básica em relação à tuberculose. Em setembro de 2020, então, a partir das respostas oriundas das coordenações regionais de atenção básica, se deu continuidade à escrita da nota técnica. Em outubro de 2020, a nota técnica foi compartilhada para sugestões e validação junto à Divisão de Equidades e à Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde e também com a equipe do Telesaúde. Em fevereiro, final de fevereiro, início de março de 2021, ocorreu uma validação junto à Secretária Estadual de Saúde e a direção do departamento e a diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, e também com a Comissão de HIV, ST e Tuberculose do Conselho Estadual de Saúde. A nota técnica, então, ela está publicada, está disponível no site da Atenção Básica, como vocês podem ver, e também no site da Secretaria. O outro produto, então, do meu trabalho foi a oficina. Em 23 de março desse ano, foi realizada a oficina em parceria com o Programa Estadual de Controle da Tuberculose e com o Programa de Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades da URGS, considerada uma ação de extensão. Os participantes, então, foram as representações regionais de atenção básica e as representações regionais da tuberculose, os coordenadores de atenção básica e da tuberculose dos 20 municípios prioritários do estado, né, com maior carga de tuberculose, a equipe do Telesaúde RS, os pesquisadores desse trabalho
e a coordenação e representações do Programa Estadual de Controle da Tuberculose. A oficina ocorreu por meio virtual, através da plataforma do Google Meet, com duração de aproximadamente 150 minutos. Na época ainda não era pago, não tinha limitação do Google Meet pago. Então, no final da oficina, foi realizada uma pesquisa de satisfação, onde foi questionado o grau de satisfação dos participantes, sendo atribuído o número 1, quando a nota número 1, quando o grau de satisfação fosse não satisfatório, e a número 5, quando o grau de satisfação fosse muito satisfatório com o evento. Foram obtidas 56 respostas, das quais 42 atribuíram ao evento nota 5, 12 atribuíram ao evento nota 4 e 2 participantes classificaram seu nível de satisfação com a nota 3. Os registros fotográficos da oficina, então, do dia da realização. Então, finalizando, a elaboração desse trabalho, a construção desse trabalho, então, é importante ressaltar que fomentou a discussão do papel da atenção primária em relação à tuberculose, né, nos diversos departamentos e municípios, departamento de secretaria nos municípios. Os produtos dessa dissertação proporcionaram a troca entre trabalhadores e gestores. Foi importante ressaltar que toda essa articulação com a tuberculose, entre a atenção básica e tuberculose, proporcionou a inclusão do indicador relacionado à tuberculose no atual financiamento estadual da atenção primária, que foi lançado essa semana. Então, foi acrescentado o indicador realização do tratamento diretamente observado como um dos critérios para pagamento, né, custeio estadual da atenção primária. E em contato com as colegas do Programa Estadual de Controle da Tuberculose, elas me relataram que há uma maior participação das representações da atenção primária dos municípios nas reuniões organizadas pelo programa, o que não era uma realidade, e hoje a atenção primária está participando das reuniões com o programa. Então, realmente, essa articulação ela só tem a qualificar cada vez mais a atenção primária, e ela vislumbra a efetivação de uma descentralização do cuidado da tuberculose para esse nível de atenção. Então, obrigada a todos, agradeço a atenção. Obrigado, Janilce. Então, passamos de imediato para as considerações da primeira convidada nossa, né? E nós temos uma tradição para esta ordem, que é a pessoa mais externa ao programa, no caso a doutora Carla, para apresentar as suas considerações. Depois, uma pessoa um pouco mais próxima, que seria a professora Cristiane, e, por último, então, um membro do próprio programa de pós-graduação, a professora Ramona. Então, com a palavra, a doutora Carla. Boa noite, então, Janilce, professor Roger, né? As professoras Janilce, só me permita pedir para te tirar a apresentação, que aí a gente consegue se ver melhor, pode ser? Parar o compartilhamento? Aí, perfeito. As professoras da banca, então, a professora Cris, né? E a professora Ramona, né? Que tem larga experiência, né, com orientação, com pesquisa, e como a professora Cris falou, né, eu sou recém-doutora, né, concluí meu doutorado ano passado, então quando a Janilce veio com o convite, assim, eu demorei um pouco, né, a responder, porque fiquei meio preocupada, assim, né, com essa responsabilidade, mas eu vou contribuir, então, né, com as minhas sugestões, né, para o trabalho. Parabéns, Janilce, pela apresentação também. Né, queria te parabenizar, assim, né, pela tua sensibilidade também, né, em desenvolver, né, junto com as coordenações regionais de atenção básica, né, que a gente trabalha tão próximas, né, com elas, a maioria são mulheres, né, e então, para que tu teve essa sensibilidade, né, de construir conjuntamente, né, a partir de uma necessidade, né, que tu observou, né, no trabalho, e com essa articulação tão importante com a vigilância também, né, que a gente sabe que o trabalho que a gente observa assim na secretaria ainda tem muita fragmentação, assim, né, essas áreas mais da vigilância, então existe todo esse movimento, né, da gente se aproximar e articular para fortalecer, né, a atenção em saúde, e a tuberculose, então, como fica na vigilância, a gente, né, tá se aproximando cada vez mais, e acho que isso tu traz no teu trabalho super importante. Então, assim, eu fiz um parecer, tá? Eu vou te encaminhar, tá tudo escrito aqui as sugestões, né?
E eu também coloquei alguns comentários na versão em Word, né, que tu mandou da tua dissertação. Então tem esses dois, né, para tu acompanhar ali depois. Então, aqui no começo eu trago umas considerações mais gerais, assim, né, que o relatório foi super bem elaborado, né, uma ampla revisão da literatura, né, que eu vi que tu te dedicou bastante, né, em todo o trabalho, na introdução, na discussão, né, dos teus resultados, né, tu trouxe uma revisão da literatura bem ampla. E daí eu vou fazer assim, eu vou trazer umas considerações de acordo com o número da página, se tu puder ir acompanhando, mas também está bem marcadinho aqui no parecer. Eu vou começar ali na introdução, então, na página 17, quando tu vai trazer a tua questão de pesquisa, né? Tu colocou assim, para tanto, pretendes responder a questão: qual o papel da atenção primária à saúde no controle da tuberculose? E eu vi que ela também é uma das questões do teu formulário, né, que embasaram a construção da nota técnica. Aí eu fiquei pensando, né, se realmente essa é a tua questão de pesquisa, ou se para se aproximar um pouco mais do teu objetivo geral ali, que até tu fala também na introdução, né, considerando a necessidade de qualificar as equipes de atenção primária. Daí no teu objetivo tu coloca qualificar as coordenações regionais. Então, só para, né, colocar assim, né, uma coerência nessa escrita para não ficar nenhum ruído assim, né, para quem tá lendo. Aí pensei que talvez tua questão, né, se a nota técnica seria um instrumento, então, para qualificação das equipes, né, a partir da discussão disparada também, né, pela secretaria, pelas coordenações regionais, né, e em parceria com a vigilância. Pensei que talvez na hora da escrita, assim, para chamar atenção, eu acho, para a nota, né, mas aí tu avalia, né, junto com o Roger, né, se é por aí ou não, tá? Bem sugestão mesmo. Aí passando assim para o teu referencial teórico, quando tu, deixa eu ver aqui qual é a página 20. Tu tem ali uma referência de Paulo Freire, né? Eu fiquei pensando, quando eu li assim, eu vinha lendo, né? Daí me chamou a atenção esse parágrafo, por que ela está trazendo Freire, né? Aí eu fui lá para o texto da Política Nacional, né? De Educação Permanente, e eu vi ali que tem alguns princípios, né, que são bem dessa teoria crítica da educação, né, que é, né, Freire, né, dessa vertente, dessa linha, que é problematização, né, emancipação. Eu até coloquei ali para depois tu dar uma olhadinha para fazer assim esse link, né, porque a gente vem meio desavisado lendo ali, e daí por que ela está trazendo Freire, né? Por mais que, né, o teu PPG é de ensino na saúde, né, vocês têm uma fluência maior nessas linhas teóricas da educação, só assim eu sou da saúde e tive que, né, dar uma pesquisadinha para ver se era isso mesmo, né? Apesar da gente saber que a educação permanente tem essa linha, né? Depois na página 23, que tu vai falar sobre o trabalho do agente comunitário. Outra coisa que eu queria destacar, que eu não falei no começo, tu falou na apresentação, que eu adorei, assim, que tu trouxe essa questão, né, do agente comunitário para a discussão, para tensionar, né, a redução do número, né, não ter mais aquele número mínimo, né, de 4 agentes por equipe, isso, né, a gente já viu que diminuiu a cobertura, né, e isso para a tuberculose e para o tratamento tem todo um impacto, né, então parabéns pela tua discussão. Aí, nesse parágrafo, tu vai trazer esse trabalho do agente, né, como, né, fazer, né, a realização do TDO, é uma das atribuições do agente, e daí tu coloca ali das tomadas de medicação de segunda a sexta-feira. Aí eu fiquei pensando, da onde que veio isso, né? Aí eu fui na referência e era de um protocolo de enfermagem para TDO. Aí talvez colocar logo de início ali no parágrafo, né, só para situar mesmo quem está lendo, para já deixar claro que é de um protocolo de enfermagem. Depois,
O teu capítulo ali das metodologias de aprendizagem, tá? Eu fiquei com medo, assim, de comentar, porque não é a minha área, mas eu fiquei, assim, eu li, né? Eu li o capítulo e fiquei pensando, por que que ela tá trazendo essas referências aqui, né? Eu imaginei que seria pela oficina, né? Pelo desenvolvimento do produto da oficina, é isso, né? Sim, foi por isso. Uhum. Tá. Aí eu fiquei pensando, né? Vocês avaliem se eu fiquei pensando que talvez fosse mais interessante colocar essa discussão lá quando tu apresenta a oficina. Não sei, né? Mas aí tu ou colocar antes na introdução alguma coisa assim que vai chamar para essas metodologias. Aí na metodologia, na página 29, naquele parágrafo que tem logo abaixo do teu quadro, que é o quadro 1, relação dos objetivos específicos com as questões, né? Tu coloca ali que as informações qualitativas provenientes do formulário foram compiladas e categorizadas a partir da análise de conteúdo proposta por Minayo. Aí eu fiquei pensando, porque eu também usei Minayo na minha análise de conteúdo. Aí eu fiquei assim, né? Fiquei pensando, por que será que eles escolheram organizar a apresentação por eixos, né? Que tem a ver com os objetivos, né? Vocês resolveram apresentar dessa forma. E como que isso se relaciona com o Minayo, assim, nessa criação das categorias também. Daí eu não sei se tu quer comentar, ou na verdade eu pensei em sugerir assim que tu só tentasse detalhar um pouco melhor o que foi em cada fase, né? Porque com certeza, né, tu fez esse trabalho de seguir, né, as fases da autora, né? Mas para mim, né, que eu li, eu fiquei um pouco em dúvida, assim, como será que ela fez as categorias, por que ela escolheu os eixos para apresentar. Verdade. Os eixos nós escolhemos para apresentar para ficar mais claro para o leitor qual a relação com os objetivos específicos. E as categorias da Minai eu usei na discussão mesmo, quando eu classifiquei aquelas categorias na discussão. Mas tu tens razão, eu acho que realmente para situar ficaria melhor eu descrevendo como que eu fiz todas essas etapas. Eu achei assim bem trabalhoso assim fazer essa separação, porque elas meio que acontecem juntas as fases, assim, né? É meio difícil de classificar, mas tentar assim até para ficar mais claro para quem está lendo, assim. Aí, ali quando vocês trazem, né, o quadro com os quadros, na verdade, com as respostas, que daí acho que também tem a ver com isso que a gente está falando da Minayo, assim. Tu trouxe, né, todas as respostas, né? Decidiu transcrever todas as respostas, né? E eu fiquei pensando se não seria mais interessante colocar algumas, selecionar algumas que se relacionassem com as tuas categorias, né? Porque elas ficaram ali na metodologia e daí volta e meia tinha que voltar, eu estava lá lendo os resultados, daí voltava para ver, mas o que responderam mesmo, né? Mas aí também para ver se cabe, né? Vocês analisem. Eu também pensei se essa organização ela não poderia se relacionar mais com os pontos da nota, assim, né? Porque teve toda essa construção, esse levantamento junto com as coordenadoras e elas e esses resultados guiaram a construção da nota e talvez fazer essa relação um pouco mais, isso aqui a gente colocou na nota, porque as coordenadoras, né, trouxeram essas respostas, né? Eu pensei nesse sentido, assim, que eu acho que valoriza mais o teu produto, assim, né? Deixa eu ver. Aí também em relação a essa apresentação, né, dos teus resultados e discussão, eu vi que também aconteceu com a minha pesquisa, que, por exemplo, eu investiguei facilidades e dificuldades, né, eu estudei preceptoria, né, e daí eu vi que eles responderam que algumas dificuldades também eram facilidades dependendo, né, da forma como o trabalho acontecia, né? Então, eu percebi que, por exemplo, tem algumas
algumas categorias que se repetem em questões diferentes, né? Por exemplo, lá no teu eixo 2, né, que tem a ver com o teu objetivo de elaborar a nota técnica, tem a questão 2. Para você, quais temáticas específicas sobre tuberculose deveriam ser trabalhadas com as equipes da APS? Aí eu vi que tem algumas categorias que se assemelham à questão número 1, né, que é, na sua opinião, qual é o papel da APS? Então, eu vi que essas categorias de identificação e busca de sintomático respiratório da questão 2, ela vai se relacionar com as categorias busca ativa e diagnóstico precoce. Então, assim, talvez comentar isso, né, porque daí tu traz umas discussões, assim, que acabam se repetindo em eixos diferentes, né? Então, só para tentar fazer esse link também de aproximação dos resultados ali. O que mais? Aí eu trouxe uns exemplos, assim, desse link que eu achei que se repetem, né, que poderiam se aproximar um pouco mais. Também quando tu fala ali da questão 1 do teu objetivo 2, na categoria adesão ao tratamento, tu traz uma referência, né, que vai falar sobre vulnerabilidade, né? E essa temática também já tinha sido identificada lá como um desafio, né, do teu eixo 1. Então, também, né, são as temáticas, né, meio que se repetem em alguns momentos. E agora, para terminar aqui, na página 49, quando tu fala do teu objetivo, né, referente à elaboração da nota técnica, que é o teu eixo 2, ele possui 6 questões, né, que eu acho que foi o eixo que tem mais, né, tem mais questões. Daí também eu pensei em como que tu poderia agrupar um pouco mais a discussão para trazer, assim, o que dessas questões, né, levaram à construção da nota técnica. Porque elas trouxeram ali quais conteúdos abordar, né, e a relevância da construção da nota técnica. Eu acho que tu tem várias respostas ali que te levam a fortalecer, né, e a justificar, né, esse produto. E uma coisa que eu senti falta, eu não sei como que se dá, assim, essa apresentação dos produtos, né, no PPG, mas a nota técnica não estava como anexo. Eu não sei se não podia, ou daí nós, de repente, né, colocar, não sei. Também pensei nisso. Eu acho que sim, eu acho que faz falta, porque eu falo muito dela e não coloco ela, né? Verdade. Eu acho que, para quem não conhece, né, porque daí a gente sabe, né, que está publicado e tal, mas eu acho que poderia constar como anexo. Eu acho que era isso, Janilce. Parabéns novamente, né? O que eu trago são muitas sugestões, né? E eu, né, como é a minha primeira banca assim, de mestrado, é um aprendizado para mim estar aqui, né? E com certeza aprender também com os professores e contigo é um privilégio. Muito obrigada e parabéns. Agradeço, obrigada pelas contribuições, são muito bem-vindas. Agradecemos as contribuições da doutora Carla, muito obrigado, doutora Carla. E passamos, então, a palavra para a professora Cristiane. Deixa começar minha câmera aí. Bom, eu queria agradecer, eu já tinha dito isso de certa forma, mas reitero aqui, né, não só a Janilce, o professor Roger, a oportunidade de estar aqui na banca, e eu vou dizer assim, claro que é sempre uma alegria estar com o Roger, com a Ramona, a quem eu admiro muito, gosto muito, mas fundamentalmente hoje com a Carla, da qual faz muito pouco tempo que ela saiu do programa, e eu fico muito feliz, Carla, de nós estarmos aqui juntas, né? De certa forma, é uma homenagem que a Janilce nos faz, né? Nos conectando aqui nessa oportunidade de estarmos as duas já doutoras, né? E fico feliz porque a gente participa. Até então, eu acho que são poucos, assim, não me lembro, Carla, de alguém tão rápido, né, que tenha vindo para uma banca comigo, logo depois de eu ter participado da tua banca. Então, eu acho isso muito, muito louvável, assim, eu confesso que eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui, e também de ouvir a Carla, assim, várias coisas que ela falou, eu também concordo, fiquei pensando, assim, a partir do que ela disse, podia ser assim e tal,
Mas é sempre bom também essa oportunidade, porque a gente ouve coisas diferentes e também pensa coisas diferentes a partir de um texto lido, né? Então, claro, assim, reiterar, eu acho que não só pelo que a Carla disse, mas os colegas também estão comentando aqui, o trabalho da Janilce, ele tem muitos aspectos muito destacáveis, muito interessantes, e que contribuem, obviamente, né, para esse tema da tuberculose, para esse tema da atenção primária em saúde, e, sobretudo, eu acho que essa é a grande sacada, Janilce, que tu fizeste, que é juntar essas duas coisas. Porque até então, e eu sei, acompanho a Priscila, né, na sua jornada em relação à tuberculose, mas já acompanhei a Rosana, agora eu tenho um estagiário lá no programa como é que é, do programa estadual de tuberculose, né? Combate, né? Que ele fala, como é que é? É controle. É controle, é eu que falo combate, mas eu já vi que eu errei. Então, já tenho um estagiário lá. Então, assim, a tuberculose acaba, que é um tema que eu também estou envolvida, né? Ou pelo menos preocupada. E eu acho que a grande contribuição, a tua contribuição com a dissertação é justamente isso, né? Tu transformar esse tema, sair esse tema daquele lugar muito circunscrito, né? Que ficou durante muito tempo na história, não só na história do Rio Grande do Sul, que é o Sanatório Partenon, mas que ficou na história da nossa saúde pública, né? A tuberculose com todos os estigmas, e é muito interessante agora, vocês devem conviver isso com muito mais frequência do que eu, e eu sei que a Priscila é uma que me conta muitas histórias, mas esse aluno meu da saúde coletiva, ele está chocado, assim, todo dia ele chega do Sanatório Partenon e me relata uma coisa absurda, assim, coisas que ele nunca imaginava que pudesse existir. Então, assim, efetivamente a tuberculose se transformou num tema interdito, né? Tal como a loucura, não por acaso aqueles hospitais naquela localização da cidade, e que a gente precisa falar mais sobre isso, até porque muitos daqueles que padecem e sofrem são pessoas que não terão condições de acessar serviços de saúde sofisticados, né? Ou seja, são estigmatizados e em situação de vulnerabilidade por outras questões. Então, assim, é super importante o tema, foi super importante tudo que tu falaste, tu nos contaste nessa dissertação. A gente não participou contigo, mesmo tu participando do meu grupo, Janilce, eu nem imaginava tudo que tu estava fazendo. E tudo que vocês fizeram, tu e o Roger, tem um momento que eu digo assim, nossa, que tenacidade, que vocês não desistiram, né? Aqui tu foste muito módica até em contar muito desse processo, né? Mas certamente é um processo de idas e vindas, é um processo de investimento, é um processo de retomada. Então, assim, tem uma pesquisa e tem um produto que é um produto super importante. Então, olha, parabéns pelo que vocês fizeram. Eu fiquei muito satisfeita com o material que eu li. Acho que também, assim, algumas coisas interessantes, a questão da organização da dissertação, algumas partes me surpreenderam, mas eu, como vocês sabem, eu gosto muito de ver o diferente. Assim, eu gosto quando as coisas me surpreendem, e elas me surpreendem para me fazer pensar diferente daquilo que eu pensava. Então, em alguns momentos eu fiquei desconfortável, mas fiquei feliz, assim, com possibilidades diferentes de apresentação, de organização e tudo mais. O desenvolvimento teórico, enfim, a qualidade, a fluidez, a correção da escrita, isso é uma coisa muito impressionante, Anilce, porque tu é muito tímida, tu é muito quietinha, né? O Roger já disse isso agora, há pouco, né? Do quanto, nossa, é uma fera, assim, né? Uma coisa que tu faz sozinha, que tu vai indo, que tu, né, com o teu jeitinho muito delicado, às vezes a gente acha que tu não tá nem fazendo, né? Não, tu tá fazendo e fez tudo. Eu achei impressionante, assim, não só a pesquisa, como também a capacidade de ter redigido uma nota técnica aprovada já, né? Não é simplesmente está pronta, vai. Não, ela já está passada, ela já está pública. Então, assim, parabéns, porque isso é um trabalho que exige muito. E que bom que vocês puderam focalizar, né, nesse produto e transformar ele em algo palpável e realizável, né? Ou seja, está pronto lá para a secretaria, para todos os municípios usarem e tudo mais. E eu reitero, né, assim, alguns momentos eu dizia, nossa, tá descrito ali com detalhes, né, como tu foste incansável, assim. Eu fiquei pensando, às vezes eu precisava ter essa incansabilidade da Janilce, porque tem pesquisas que eu não obtenho os resultados, né, porque eu não vou atrás, eu não mando WhatsApp, eu não mando e-mail, e eu acho que isso tu fizeste bem.
Eu também gostei muito do instrumento de pesquisa formulado, e eu acho que uma grande sacada, e tu mostra isso na dissertação, depois eu vou mostrar isso para os nossos alunos lá do grupo, né? Que é a ideia de redigir as questões de pesquisa a partir dos objetivos. E ali, quando tu mostra isso no quadro 1, assim, é muito didático, é muito adequado, é muito correto, né? A pessoa pensa o que ela quer e para resolver aquilo, para alcançar aquele objetivo, ela vai perguntar isso. Me parece uma coisa muito óbvia, mas muita gente não consegue fazer isso, não consegue fazer esse pulo do gato e se perde, né? E tu ali mostraste exatamente, olha, eu tinha esses objetivos e eu tive essas questões de pesquisa que elas são compatíveis, né? E interessadas, as questões adequadas para aquilo que eu pretendia. Eu também gostei muito na página 59 daquela figura que tu mostra, que é a nuvem de palavras, né? A partir dos resultados, enfim, das estratégias de APS, né? O que eles sugerem ali, que até a Carla também comentou um pouco dessa estratégia, o que eles sugerem, né? Os casos, a discussão e tudo mais. E aí já vou numa direção assim de algumas sugestões que eu vou fazer, Janilson, que tem a ver com isso. Eu gostaria de ver mais isso na tua dissertação. Claro, agora eu suponho, né, que talvez vocês pretendam produzir artigos, enfim, pelo menos um artigo a respeito disso, do que vocês produziram aqui. E aí a minha sugestão vai nessa direção, assim, de transformar os resultados de uma forma mais fácil de se entender, mais sintética. E vou dizer o que eu pensei. Por exemplo, no quadro 2, em que tu já apresenta os resultados ali na página 32, eu colocaria já algumas palavras em destaque, né? Algumas palavras em negrito, assim, para chamar a atenção. Eu fiquei pensando até na possibilidade, mas isso vocês veem, não é para dissertação, obviamente, é na perspectiva de um artigo, de colocar uma terceira coluna, e que seria aquela coluna que aparece, aqueles, digamos assim, a síntese das respostas que vai aparecer depois na discussão, que tu já trazes lá, a partir da página 44, tu fazes isso, né? Tu mostra a respeito do objetivo 1, enfim, a síntese seria essa, né? E está lá escrito. Eu já colocaria isso no quadro, para facilitar a leitura. Enfim, é uma forma de transformar, né? De ajudar o leitor a entender melhor, porque é um pouco o que a Carla comentou, né? Às vezes a gente tinha que ir e voltar. Mas depois, quando eu vi lá, eu disse, tá aqui, ó, isso daqui, é essa síntese que eles disseram. Eu também gostei de uma dica da Carla, que eu não tinha pensado nisso, que era trazer um pouco o texto da nota técnica também para discussão, né? Mostrar, bom, a partir dessas, vai na mesma direção que eu estou pensando, a partir dessa síntese, foi isso que a gente conseguiu colocar na nota técnica. Mas isso, enfim, vocês vejam depois como é que vão fazer, né, para o artigo final, ou para a versão final da dissertação. Uma questão que tem a ver com os gráficos também, que eu sou muito gráfica, né? Que é a questão do gráfico 5 na página 66, em que tu mostra, acho que se a questão das pessoas, se elas gostaram ou não das oficinas, eu acho. Da forma como ele está aparecendo, Janilson, ele dá um equívoco, porque tu mostra a nota, mas tu não mostra a quantidade de pessoas que gostaram ou não. Eu fiz o mesmo gráfico, eu até ia mostrar para vocês, depois, não vou mostrar quando eu tentei copiar, mas depois eu fiz o mesmo gráfico em pizza, só para tu ter uma ideia. E ficou completamente diferente, porque muitas pessoas gostaram daquela oficina, mas do jeito que está ali não aparece essa diferença, entendeu? Porque tu valorizaste a nota que eles deram e não a quantidade de pessoas que avaliaram. Enfim, eu sugiro até, neste caso, uma correção ali, colocar um gráfico de pizza, que eu acho que valoriza mais o teu trabalho do que esse gráfico que está colocado ali. E, por fim, eu sugiro também, indo na direção da Carla, duas coisas. Uma é a inclusão do parecer consubstanciado de aprovação pelos CEPs. Eu acho que isso é importante constar no trabalho, teve aprovação dos 2 CEPs, então colocar ali como anexo. E, obviamente, colocar nota técnica. Eu fiquei procurando o tempo inteiro, eu não sabia, acho que até agora, eu acho que foi a Carla que comentou do site, eu não me lembro se, algum lugar tu falas, né, eu acho que tem uma imagem do site, e eu fui lá e pesquisei. Então, assim, também botar o link onde ela está disponível no texto, né, e, claro, colocar ela no final, acho que é fundamental, é o produto mais importante do teu trabalho, então eu colocaria lá
nos anexos, sem dúvida. A Carla ficou em dúvida, né, se podia ou não, e eu tenho certeza. E tu também já disse que tu também achou que precisava, eu tenho certeza. Mas, enfim, assim, são só poucas sugestões, Janilce. Parabéns pelo que vocês fizeram, né? Parabéns a ti e ao Roger. Eu fico muito feliz de participar dessa banca. Te ver agora uma mestra, né? Uma quase mestra. Vamos ver a Ramona, mas falta pouco. Uma quase mestra. E eu espero que tu continue, né? Produzindo coisas importantes, trabalhando com o carinho e a dedicação que tu fazes para a atenção primária, para esse tema da tuberculose. E certamente, né, para todas essas pessoas, esses usuários que devem sofrer muito, né? Eu lembro que foi o mesmo motivo que fez a Priscila entrar no mestrado, né? Que devem sofrer muito com a falta de informação, e não é só os usuários, né? Os próprios trabalhadores também. Eu suponho que se sintam também muito despreparados e desorganizados no sentido de não saber como acolher, né, situações tão difíceis e crescentes, né? Porque, infelizmente, não é uma doença que se extinguiu, né? Ela continua firme e forte aí, nos desafiando todos os dias. Obrigada. Obrigada, professora, pelas contribuições. Agradecemos as contribuições da professora Cristiane e passamos, então, para um membro da casa, a professora Ramona. Então, boa noite, Janilce, Roger, Cris, Carla e a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando, né, Janilce, nessa noite. Nossa, temos uma sala com 30 participantes, eu estou achando lindo isso aqui. E eu acho que é uma expressão do trabalho da Janilce e de tudo que ela fez durante esse tempo. Quem fala em nome do programa sempre tem essa vantagem de conhecer a mestranda, né? Então, queria dizer que é uma honra poder estar aqui junto com uma colega trabalhadora do SUS, que pensa no cuidado às pessoas, às famílias, né? E a gente, então, enquanto academia, tenta contribuir com essa construção coletiva do conhecimento. É muito legal essa percepção. Então, queria agradecer, primeiro, pela possibilidade do convite e também dizer que a gente tem que estar aqui para aproveitar esse momento, né, Janilce? Para ti, para tua família, né? Dizer que esse é um momento muito especial de uma vida acadêmica que se inicia, né, com essa trajetória no mestrado, que daqui a pouco está no doutorado, e também ao teu orientador que te acompanhou, né? Então, cumprimentar de modo especial ao professor Roger. E nós, enquanto colegas de banca, temos essa grata oportunidade de aprendermos com os outros, né? Que é um pouco o espírito do teu trabalho, né? Eu acho que tu vai perpassando essa questão do trabalho em equipe. Então, estar aqui com o Carla e com o Cris essa noite só nos faz qualificar ainda mais esse teu texto, né? O olhar da banca, ele é um olhar de qualificação no sentido de dar potência ao trabalho que tu produziste, né? Então, é um pouco esse o nosso objeto, digamos assim, de estudo e principalmente de perspectiva de análise, certo? Então, vamos lá. Eu adoro títulos. Eu quero falar do teu título, se me permite. Quando tu focas no tema da educação permanente, eu acho que tu é muito feliz, especialmente pensando na aderência ao programa de pós-graduação em ensino na saúde. Tu já demarca no teu título essa interface, educação e as práticas de saúde, né? Então, eu acho que tá bem adequado. Eu até ia sugerir que tu começasse o teu resumo identificando qual é o teu tema de trabalho que tem a ver com a educação permanente, né? Porque às vezes a pessoa começa a ler o trabalho, né, Janilce, pelo resumo. Então, aqui é educação permanente, me interessa, eu vou trabalhar com essa perspectiva. Talvez tornar o resumo mais atrativo para a leitura, sabe? Porque eu entendo, eu sempre digo isso, o resumo é quando a gente já está muito cansada, a gente já está querendo se livrar do trabalho, o orientador está cobrando a data da postagem da versão final. Mas agora, com um pouco mais de tranquilidade, eu tenho certeza que tu consegue melhorar esse aspecto da apresentação no resumo. Até para contemplar tudo que tu apresentaste no conteúdo do teu trabalho. Foi um resumo muito tímido, né? E aqui já falo de título e resumo, né? Tu não colocaste nenhum dado de pesquisa de resultado, por exemplo. Nossa, tu tens aí uma possibilidade de encorpar o trabalho a partir exatamente do que tu fizeste, né? Tem que valorizar, né? Como a Cris falou, tu
tens um trabalho de campo que deu suporte à produção do produto, que é a tua nota técnica, né? Então, acho que isso tudo tem que ficar muito claro. A gente vai aprendendo também um pouco, né, Janilce, essa construção do conhecimento na perspectiva do mestrado profissional. E eu acho que é bem isso, a gente vai... Eu também fiquei pensando na construção do problema, do objetivo geral, né? Isso que Carla chamou a atenção, né? Como é que a gente coloca tudo isso numa perspectiva maior, que é o que tu nos apresenta, né? Dessa qualificação, desse processo, com um tema tão sensível, tão relevante, assim, né? Então, acho que o trabalho, ele tem a tua personalidade, ele tem o teu cuidado e ele tem também toda a tua dedicação a esse tema. Né? Então, acho que ele tá, assim, à tua cara, obviamente, com a supervisão do teu orientador, né? Então, não foi nenhuma surpresa ler o teu trabalho. Na verdade, eu acho que só reforçou as questões que nós já sabíamos, né? Convivendo um pouco contigo. Talvez no título, aí eu vou te dar uma sugestão, coisas para te pensar, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão da educação permanente com as coordenações, e lá no objetivo geral, tu vai colocar qualificação dessas coordenações. Eu não sei se o teu foco são as coordenações ou são as equipes de atenção primária. Fiquei pensando em qual é a tua perspectiva de dar destaque, né? Porque eu acho que as coordenações me pareceram muito mais o cenário onde isso vai acontecer, os espaços, né? Mas quem vai ser o objeto desse teu olhar quando tu pensas nessa questão da tuberculose no contexto da atenção primária? Eu acho que tu até vai conseguir reduzir umas palavras, porque, olha, a palavra saúde, por exemplo, ela está aparecendo repetidamente 2 vezes, né? Eu acho que tu consegue dar uma boa reduzida nesse contexto, para te pensar. Eu queria que tu me respondesse, a questão da qualificação, ela tem o foco nas equipes ou nas coordenações? Porque pode ser que eu tenha feito uma leitura que não esteja mais adequada para o teu entendimento, né? É um diálogo, fica à vontade. Eu fico tímida de interferir vocês. Não, pode falar à vontade. O foco do trabalho foi capacitar as coordenações regionais de atenção básica, mas por meio delas, elas serem multiplicadoras para capacitar as equipes de atenção primária do Rio Grande do Sul, porque eu não ia conseguir chegar nas equipes. Então, o meu meio de chegar nas equipes foi por meio das coordenações regionais de atenção básica e também por meio da escrita da nota técnica. Mas o foco final são as equipes de atenção primária. Tens razão, professor. Ou colocar educação permanente das coordenações, e aí depois tu desenvolve mais a ideia. Eu só achei que ficou estranho essas coordenações, assim. Tá? E o termo atenção básica é porque o nome da coordenação é coordenação de atenção básica, isso tu não vai poder mudar, né? E até... Na época era, mas esse ano mudou. Pois é. E eu não sei, eu acho que depois tu podes pensar, assim, qual é a definição. Mudou até o número, né? No meio do processo. Então, acho que tu podes pensar um pouco nessa perspectiva. E eu não recomendo, como professora de metodologia, que tu use siglas no título. Tá? Vício de professor de metodologia. Eu vou falando as questões ao mesmo tempo, né? E na folha de rosto, Janilce, até por uma questão do programa, seria bem bom, bem importante tu identificares qual é a linha de pesquisa do programa de pós-graduação que esse teu estudo está trabalhando. Qual é a linha que vocês pensaram? Nós temos 2. Me parece mais a de educação em saúde e políticas públicas, mas depois tu podes ver com o professor Roger. Mas é um cuidado bem importante, pensando até no próprio programa, tá? E aí, quando tu vai falar na qualificação, vou voltar para o objetivo, porque ainda tem uma coisa no objetivo que eu acho que tu podes complementar. Quando tu vai falar na qualificação dessas coordenações, nessa qualificação das equipes depois, por que a gente qualifica a equipe? Por que a gente faz a educação permanente da equipe? Qual é o nosso propósito?
É justamente para ofertar um cuidado mais adequado ao usuário em relação àquela determinada patologia, agravo, condição de saúde. Isso. O foco nas pessoas. Eu acho que está faltando isso no teu objetivo. E se tu voltar na tua dedicatória, tu vai dedicar o teu trabalho para isso, para a gente ter um cuidado com maior qualidade para as pessoas. Tá tudo aqui. É só tu conseguires trazer um pouco essa perspectiva mesmo do foco nas pessoas, né? O resumo eu já falei, então. Eu acho que tu pode se complementar, o que vai ficar ótimo. E tá tudo aqui, tu não precisa inventar nada, né? Eu também vou falar sobre a estrutura. Também, Cris, eu fiquei assim, tipo, é inovador e ao mesmo tempo a gente tem alguns estranhamentos, né? E eu queria te perguntar mesmo, por que a tua opção no capítulo da metodologia foi incluir resultados e discussão junto do capítulo metodologia? Isso eu fiquei curiosa. Isso foi eu e o professor Roger, né, que decidimos, porque a gente achou que deixava a leitura mais fluida, incluindo junto, trazendo junto a apresentação dos resultados. Talvez, então, o título do capítulo pudesse ser um pouco mais amplo, porque tudo pode, né? Mas quando tu coloca um capítulo metodologia, e aí tu apresenta resultados e discussão junto, me causa um certo estranhamento. Mas é isso, para vocês pensarem depois, tá? Até porque eu acho que vai ter toda uma consulta ao teu trabalho, né? Um trabalho que tem... Eu já fiz até propaganda no meu grupo de orientação. Olha, pessoal, olha a nota técnica, olha a produção técnica, né? Então, eu acho que a gente sempre tem novas ideias a partir de novos trabalhos, né? Então, para vocês pensarem, depois eu quero até saber como é que ficou. Vamos consultar o trabalho no Lume, obviamente, né? No capítulo 5, por exemplo, que tu vai trabalhar com os produtos, né, o título dele, tu fala em processo metodológico. Mas é mais do que isso. Tu tens mais do que um processo metodológico nesse capítulo. Tu tem, inclusive, os relatos da oficina, as imagens, a avaliação. Eu acho que ele pode ficar mais amplo também, tá? E concordo com a Cris, parecer consubstanciado do CEP para valorizar o trabalho, e até porque deve ter te dado muito trabalho passar pelos comitês de ética, não deu? Deu bastante trabalho. Demorou Claro. bastante. Trabalho com uma excelência ética também, né? Eu acho bem importante isso estar contemplado, tá? Na introdução, eu vi que tu teve um dado de contexto que trabalhou com informações de 2016 e 2018, do contexto do Brasil e do Rio Grande do Sul, né? E aí eu vou te perguntar mesmo, porque não é a minha área de estudo. Nós não temos dados mais atuais de contexto sobre a tuberculose? Tuberculose, a gente tem que esperar 1 ano e meio para fechar. Tá. Então, na época que eu estava elaborando, eram os últimos dados disponíveis, assim, os últimos boletins disponíveis, porque como ela pode dar resistência, tem uma série de condições, então o dado fechado a gente pode usar de 1 ano e meio. Tá. Então, tá bem. Na página 15, Janilce, eu vou falar um só aspecto de formatação que eu acho que é importante, educativo para todos nós, porque a gente pode cometer esses pequenos enganos de citação, né? Tu vai trazer o autor Moreira 2020. Na lista de referências, ele tem mais 2 pessoas com ele. Então, é uma citação que precisa ser revisada. E isso vale para todos nós que devemos estar muito atentos a essa coerência, citação, referências mesmo, até para poder citar os trabalhos depois, tá? Então, tu dá uma revisada. Aí, o capítulo da metodologia, eu também fiquei em dúvida quando tu colocaste nos participantes de pesquisa, que eram 19 coordenadorias e depois elas passaram para 18. Então, o teu N elegível eram 18 coordenadores, é isso? Não, é que na época que eu fiz eram 19. Mas eu optei em colocar para situar, caso alguém pegue o trabalho e diga, como que ela usou 19 se hoje é 18, se hoje são 18. Então, foi só para informar o leitor que mudou para 18, mas na época que eu fiz eram 19. Talvez tu possa escrever uma frase sobre isso. Tá, deixar mais claro. Nesse estudo, foram considerados 19 coordenadores, participantes, né?
Que depois tu coloca lá que 15 participaram, 2 não responderam e 1 se negou. Foi isso, né? Isso, foi isso. Uhum. 15 responderam, 1 se absteve e 3 um se negou e 3 se abstiveram. Tá bem. Isso bem importante também. E lá no resumo também sugiro que tu deixe essa informação clara do número de participantes, tá? Que eu acho bem importante também. Eu gostei muito do quadro 1 também, eu adoro esses quadros na metodologia, acho que dão uma elegância ao trabalho. Eu tenho verdadeira adoração pelos quadros, ficou muito legal. E a partir da página 31, a gente começa com os resultados. E aí, todas as tuas tabelas, elas estão fechadinhas nas bordas, certo? Então, elas estão apresentadas como quadros. Tabela é aberta na lateral. Tu tem que fazer esse ajuste em todas as tabelas, tá? E eu fiquei também curiosa para saber a formação dessas pessoas que tu colocaste aqui no texto, né? Eu achei bem legal. Tem alguma forma depois de relacionar os resultados a partir dessas formações, Janilce? Tu consegues identificar alguma possibilidade, assim, de trabalhar com esse dado integrado? Dá para identificar, sim. Fiquei pensando, eu tô até pensando assim na questão mesmo da interprofissionalidade, o quanto os núcleos profissionais podem trazer diferenças nas perspectivas, né? Tu pode fazer um outro trabalho, eu pensei, só focando assim o quanto o núcleo profissional pode afetar os discursos das pessoas e as perspectivas de educação permanente, né? Mas esse é para o doutorado, obviamente. Agora vamos ficar no mestrado, né? Acho que o teu referencial teórico também está bastante adequado. Quero elogiar o referencial da educação permanente, né? Está muito bom. Autores de referência, citou a professora Marina no trabalho em equipe, que eu gosto muito também sempre cito, né? Eu acho que tá bastante interessante essa volta desse teu referencial teórico, tá? Na página... Aí tu começa os quadros, né? E o que eu percebo dos resultados, Janilce? Tu tens um dado ainda bruto de pesquisa, que tem uma interpretação que é bastante restrita à apresentação nos quadros, porque exatamente o teu foco foi o que tu ia fazer com esse resultado depois, que foi a nota técnica, né? Mas eu quero deixar aqui uma recomendação, digamos assim, né? Tenta trabalhar mais esses dados agora para também ter um produto de natureza bibliográfica, que é um artigo científico. Tu tem muito material interessante aqui. E com a tua relação teórica, tu vais conseguir fazer um belo relato de pesquisa também para esse nosso outro lado, que também tem que ser destacado, né? Que é o lado do pesquisador poder contar para a comunidade acadêmica tudo aquilo que ele pesquisou. Então, a gente tem o produto, mas a gente tem também esse lado que é interessante, né? Tu tem muito material aqui, material riquíssimo de pesquisa, né? Eu quero destacar a qualidade também dessa informação, tá? Na página 44, a partir da página 44, tu em algumas vezes vai falar sobre a fala dos entrevistados. Será que eles foram entrevistados? É verdade. Tens razão, são participantes. Isso, né? São relatos, assim, dos participantes. Porque é um questionário, as respostas, né? Mas eles falaram bastante, escreveram bastante, né? Achei que a densidade textual ficou muito boa. Bom, na página 60... Vou passando aqui depois, eu vou te dar direitinho para te olhar, né? Tu vais fazer referência na página 60, quando tu está discutindo os teus resultados, que tu também pode relacionar algumas falas com trechos de outros documentos, tais como... Aí tu vai apresentar uma citação direta de um documento do Brasil de 2008. Eu acho que valeria a pena tu falar que documento é esse, por que ele está aqui apresentado de uma forma mais clara, sabe? Dá destaque mesmo pro documento. Aí, bom, aí a gente chega no capítulo 5, né?
E aí, acho que todas nós vamos fazer o mesmo comentário, né? Cadê a nota técnica? Ela tem, eu não sei se tem que estar como anexo, sei lá, porque para mim ela tem um destaque, para mim ela é assim um aspecto diferencial do teu trabalho. Tu trata muito bem aqui o dado na construção, né? O teu capítulo vai nos dando passo a passo de como essa nota técnica foi construída, né? E aí claro, abri o site da secretaria e achei inclusive uma nota de destaque da nota técnica, né? Falando sobre as ações de combate à tuberculose. Não é uma coisa que pode passar assim em branco, ou tem que estar muito destacada no teu trabalho, né? Então, eu até fiquei pensando, aí eu olhei a nota técnica e pensei que é uma expressão de um trabalho em equipe também, com uma equipe que participou, né, Janilce? Claro, tu fomentando, tu trazendo os resultados da pesquisa, né? Mas queria destacar também essa participação de diferentes autorias nesse produto, né? O que é muito expressivo mesmo de o quanto essa equipe trabalhou junta para poder construir esse documento, né? Então, isso é maravilhoso, gente. É expressão, isso já é um outro produto, né? Aquele produto mais relacional, mais o trabalho em equipe. Então, para mim, vocês falaram sobre o trabalho em equipe, mas vocês também fizeram uma produção a partir do trabalho em equipe. E a oficina foi ainda uma expressão de todo esse contexto, né? Então, ficou muito legal mesmo, tá? E a oficina, ela teve um projeto de extensão que foi incluído nesse processo? Não, ela se transformou num projeto ela foi considerada um projeto de extensão, aí foi ofertado a certificação para os participantes. Mas um projeto de extensão regulamentado pela Comex, registrado na universidade? Isso, com a ajuda do professor Roger e de algumas acadêmicas, foi registrado junto à universidade. Então mostra isso para nós, olha o trabalho que deu, o nome do projeto, o número do projeto. Deixa isso em destaque. Meu Deus, esse teu trabalho é um mosaico de produtos. A gente até fica procurando qual é o mais expressivo, né? Eu acho que é muito importante que isso apareça. Se tiver algum link de acesso, é muito importante essa apresentação dos links, tá? E o capítulo Considerações Finais, Janilson, já terminando, assim, é um capítulo que ele parece que ganhou um fôlego. Teu trabalho termina a discussão e tu vai para as considerações finais. E aí eu percebo um novo fôlego da Janilce nas considerações finais, inclusive trazendo autores de novo, né? Trazendo alguns elementos que voltam a discutir o texto, né? O que tu conseguiu. E tu vai terminar as tuas considerações finais com, na verdade, uma fala de citação, que não é tua. Então, isso que eu queria te chamar a atenção. Eu senti falta da Janilce nas considerações finais. Um pouco do que tu apresentou ali, naqueles tópicos, né? Talvez tu pudesses trabalhar mais respondendo ao teu objetivo de pesquisa aqui nesse texto das considerações finais. E como ele é um trabalho que está apresentado no formato trabalho acadêmico, tu podes também te mostrar um pouco mais, né? E como é que tu percebes a continuidade desse teu trabalho, já que o foco é a educação permanente da equipe, a qualificação dessas equipes, né? Esse processo contínuo. Tu tens um produto, tu tens um dado de pesquisa. Como é que tu vê a perspectiva de seguir acompanhando esse resultado com as equipes, né, Janilson? Já que a tuberculose, o cuidado à tuberculose, ao paciente com tuberculose, tem sido motivo de muita preocupação nos últimos tempos, né? E a gente tem visto que algumas batalhas parece que não são vencidas, né? E tu entende que esse teu trabalho, ele pode trazer resultados mais favoráveis ao teu problema de pesquisa? Realmente, agora com a senhora falando, eu fiquei pensando, porque nas considerações finais da apresentação, eu coloquei que se almeja a descentralização do cuidado da atenção da tuberculose para a atenção primária. Então é isso, e eu não me coloco, realmente eu posso me colocar mais nas considerações finais, trazendo justamente isso, o que eu prevejo, o que eu espero, quais são os próximos frutos que essa articulação da atenção primária com a tuberculose
que não foi só os produtos, né? Foi uma articulação que se estabeleceu e segue essa articulação. Eu sigo fazendo ações com o programa, tendo contato com as colegas do programa. Então, ainda assim, vai dar novos frutos e isso é importante aparecer nas conclusões mesmo, nas considerações finais. Eu concordo, acho que sim. E eu fiquei pensando também, e olhei no site da secretaria e vi que tem lá os boletins informativos com alguns temas, né? Fiquei pensando que pode ser também uma ideia para vocês poderem divulgar um pouco essa síntese de pesquisa, a escrita de um boletim com os dados parciais da pesquisa, por exemplo, sabe? Um material que as equipes pudessem manusear um pouco mais, sabe? Então, assim, eu vejo muita potência nesse teu trabalho, Janilce, assim, porque tu tens uma densidade teórico-metodológica que favorece essa produção, né? E aí, claro, essa expressão que foi colocada no formato do produto da nota técnica, né? E eu também deixei um link para te dar uma olhada no material de nota técnica da CAPES, que tem lá a classificação. O que seria uma nota técnica, né? Então, acho que seria legal tu colocar também no capítulo 5 de produto. Teu trabalho é uma referência para o nosso programa. Acho que vale a pena esses detalhes, assim, né? Mas tá muito bem, assim, muito bem escrito também, como já foi falado. Eu também quero reiterar essa construção, que está muito adequada, as ideias muito coerentes, né? Então, quero te parabenizar, né? E dizer que é uma alegria poder estar aqui contigo nesse momento, né? Que tu vais, com certeza, lembrar por muito tempo e que sinta-se, né, abraçada e parabenizada por todo o esforço desse tempo, que a gente sabe que não é fácil, né, Janilce? O trabalho e o estudo, eles nos trazem outras demandas, né? E a gente tem que trazer, assim, a família junto, os colegas junto. Então, é um tempo de muitas aprendizagens também, mas de muita gestão do nosso tempo, né? Então, eu acho que tu conseguiste fazer isso muito bem. Então, muito obrigada e eu fico também à disposição. Agradecemos as contribuições, professora Ramona, e agora, então, nós passamos por uma etapa que é a de deliberação da banca. Eu vou criar uma salinha separada um pouco, a gente vai parar a gravação, a banca se retira para fazer a deliberação, depois a gente retorna para esta sala virtual, né, para ler os resultados. Então, agora vamos dar uma pausinha na gravação. Eu ia dizer, será que eu voltei para a sala certa? Mas acho que sim, né? Agora sim. Tá sem microfone, Roger. Obrigado, Cris. Então, nós vamos passar agora à fase da leitura do parecer elaborado pela banca examinadora. Então, o que a banca destacou? A banca destaca a relevância do tema e a sua importância para o campo da saúde coletiva e para o Sistema Único de Saúde, e destaca também a produção da nota técnica e a realização da oficina como atividade de extensão para apresentação e discussão dessa nota. A banca sugere, então, que sejam levados em consideração os comentários indicados pelos participantes da banca e considera, então, o trabalho aprovado. Né? Então, parabéns. Parabéns. Obrigada. Então, antes de passar a palavra para a Janilce, eu queria aqui fazer uma manifestação pública, né, de agradecimento a esta maravilhosa trabalhadora de saúde, né, a Janilce, a dedicação que ela teve, a consideração,
a tenacidade, a dinamicidade, né, durante todo esse período que teve conosco aqui no programa de pós-graduação do ensino na saúde, né? Então, destacar, a Janilce, é bom lembrar, ela foi, inclusive, aprovada em primeiro lugar na seleção, né, do nosso programa de pós-graduação, e iniciou, então, em 2019, está sendo agora a primeira, também, desta turma, né, que entrou conosco aí em 2019, a fazer a apresentação do seu trabalho final, né? Então, para mim, como orientador, assim, eu fui realmente testemunha de toda essa dedicação. A gente tem que considerar que teve todo o período de pandemia e a Janilce sempre ali, né, resistindo, se dedicando, e lembrar que tudo isso ela fez trabalhando, né, Janilce? Então, frequentar um programa de pós-graduação num período pandêmico e ainda trabalhando, né, é um mérito realmente impressionante, né? E cumprindo no prazo aí dos 2 anos ainda por cima, né? Um trabalho de qualidade, um trabalho de relevância, né? Então, só tenho também a agradecer a oportunidade de ter, de alguma forma, contribuído nesse processo de pós-graduação da Janilce, né? Janilce, parabéns. Então, passo as palavras para ti antes de encerrar a sessão. Tudo contigo. Então, gostaria de agradecer às professoras da banca, a gentileza das 3 nas contribuições foram muito bem-vindas, eu vou considerar com certeza. Agradecer o professor Roger, que eu sempre falei para o pessoal do trabalho que ele foi como um pai, assim, ele foi muito atencioso, muito cuidadoso, não tenho, assim, ele foi excepcional, fez a leitura, ele corrigia cada vírgula, ele era muito compreensivo, muito atento. Quando eu mandava algum e-mail de alguma dificuldade, ele muito empático comigo, assim, sabe? Foi uma experiência maravilhosa, foi um presente tê-lo como orientador. Agradecer a minha família, que me apoiou nesse processo, ao meu marido, Matheus, que aturou alguns momentos de estresse, as minhas colegas de trabalho, que me apoiaram muito e me incentivam muito, muito, meus irmãos que me incentivam, que ficam me mimando muito, a minha mãe, que está aqui do meu lado, acompanhando tudo, ouvindo tudo. Então, agradecer muito a todos, aos colegas, os colegas me apoiaram muito, muito incentivo hoje no grupo, me apoiando. Fico muito feliz em ser a primeira e representar e dar início às defesas, apesar da distância, é uma turma muito parceira, que formou muitas alianças, assim, então é uma turma muito legal. E essa experiência do mestrado foi maravilhosa, eu quero com certeza seguir com essa caminhada e agradecer, só agradecer a gentileza de vocês, mais uma vez da banca, do professor, muito obrigada. Com isso, então, a gente declara encerrada a sessão, né? Janilce, uma boa noite, mais nova mestra. Agradeço mais uma vez a participação da doutora Carla, da professora Cristiane, da professora Ramona, né? E uma boa noite para todos e todas. Vamos fazer um registro, professor Roger. Vamos fazer um registro bem bonitinho, vocês permitem? Vamos, sim, claro, com certeza. Então tá, então se arrume, vamos ficar bem bonitinhos agora com o registro. Vou botar o perfume também. 1, 2, 3 e... Aí, vamos ver. Eu acho que tem mais alguém que está me ajudando nesses prints de tela, né? Ah, ficou ótimo. Depois tu nos manda, Ramona. Tá, Isso, vou mandar. por favor. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar à fotografia, eu já disse. Uau! Que legal! Opa! Então, tá. Tchau, gente. Tchau. Uma boa noite, então, para todo mundo. Boa noite, parabéns, Janilce. Parabéns. Beijo, Cris, beijo, Carla.